Olha, ainda bem que nem sempre é assim, mas infelizmente isso ainda é muito comum. Os pais se separam e a criança acaba virando o muro das lamentações. A mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. Isso é crime, se chama alienação parental. O que é quando um atrapalha a convivência da criança com o outro. Nós já falamos sobre a parte jurídica aqui no Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a criança que fica no meio dessa situação. E para falar isso com a gente, está aqui a psicóloga Caroline Fernandes. Tudo bom, Caroline? Tudo Bem-vinda bem, e você? novamente. Obrigada. Caroline, é muito comum a criança ficar sendo o muro, eu disse o muro das lamentações, porque, assim, Sim. porque seu pai é isso, não, porque sua mãe é isso. Nem sempre acontece dos dois lados, né? Uhum. Mas normalmente acontece de um lado. Quando a gente fala da síndrome da Alienação? alienação, obrigada, da alienação parental, a gente está tratando de um relacionamento que terminou com conflitos, Uhum. né? E então, o adulto normalmente não tem condições de assumir a separação, ainda não conseguiu lidar com isso e acaba jogando na criança. E eu ouço muita fala assim, não, ele é meu amigo, né? Meu filho se tornou meu amigo, ele tem que saber o que acontece, mesmo que adolescente, né? Não, a criança não tem que saber, o adolescente não tem que saber, mesmo que o pai cometeu alguns erros com a mãe, isso é problema do casal, não é da criança. Então a criança não precisa saber de tudo, mas ela precisa saber que tem uma mãe, que tem um pai, que eles não vão deixar de ser mãe e pai por terem se separado. E assim, que traumas isso pode acarretar na criança? Porque às vezes acontece também de o pai ou a mãe arrumar um namorado ou uma namorada, e aí a Uhum. criança fica se sentindo mal, de repente, de estar traindo a confiança do outro. Como é que é isso? A alienação parental, ela pode ocorrer por parte da mãe, do pai, ou muitas pessoas não sabem, dos avós também, de tios, né? Então vamos usar o exemplo da mãe porque é mais comum que a guarda fique com a mãe. Por exemplo, se eu tenho uma mãe que fica o tempo inteiro falando para a criança, né? Olha, seu pai não presta, seu pai não tem pago a pensão, seu pai não faz isso, não faz aquilo. A criança está em fase de formação da personalidade, do caráter, de desenvolvimento. Então, muitas falas são assim, homem não presta, né? Tá vendo o que seu pai está fazendo comigo, com a gente. A criança vai ouvindo aquilo, vai guardando, e ela vai formando conceitos de que o homem não presta, de que os vínculos afetivos são difíceis, ela começa a lidar com muitas dificuldades na escola, não consegue fazer amizades. E aí, mesmo que a mãe assuma outro relacionamento e o pai também, aí ela fica em conflito, não sabe se aquela pessoa também vai ser igual ao pai, né? Então, pode causar desajustes emocionais. A criança fica em dúvida, não sabe de quem ela pode gostar, em quem ela pode confiar. E aí, uma série de conflitos que ela pode levar para a vida, um dano psíquico que ela leva para a vida. Agora, assim, pode dar um nó na cabeça da criança, por exemplo, se o pai arruma uma namorada e aí a mãe fica com raiva da namorada porque não queria ter separado do pai ou por algum motivo, alguma coisa Uhum. assim. E fala mal do pai e da namorada para a criança. Sim. Mas, de repente, a criança tem um relacionamento com a namorada e com o pai. E ela pode ter problemas em relação a gostar dessa namorada, já que a mãe dela não gosta. Ou seja, como é que eu vou gostar de alguém que a minha mãe Uhum. odeia? Pode acontecer isso, é bem comum também, mas aí, como eu disse, a criança vai ficar confusa sobre em quem ela pode confiar, então os vínculos afetivos dela vão ficar cada vez mais enfraquecidos. Então, eu gosto dessa pessoa, mas a minha mãe, que é tão forte, uma E a minha representação mãe, tão né? forte, diz que essa pessoa não presta, então, como é que eu vou gostar dessa pessoa? Como é que eu vou me permitir gostar dessa pessoa? Então, realmente é muito difícil para a criança, porque ela gosta, mas tem alguém ali o tempo inteiro falando mal dessa pessoa, denegrindo a imagem, né? Então, não tem como. E é complicado trabalhar uma criança, só mesmo um psicólogo para conseguir trabalhar isso. Alguns casos mais graves a gente precisa de apoio de psiquiatra, mas a maioria a gente consegue em terapia lidar com, daí é um trabalho assim com a mãe e com a criança, de conscientizar mais a mãe, né, do que ela está fazendo e ajudar a criança a superar, a lidar e ver que nem todo mundo é como a imagem que ela está construindo, né, e ajudar Uhum. ela a desenvolver de uma maneira melhor. E essa coisa de criar imagens, principalmente de pessoas tão próximas, né, falando mal do pai ou da mãe, Uhum, dos isso, avós dos também é bem avós, isso comum. pode acabar trazendo problemas para a criança quando ela crescer, por exemplo,
Porque ali ela está numa situação, ela não sabe muito em quem confiar, né? Porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Mas e quando ela se torna um adulto? Isso pode ser refletido, tipo, ficar uma pessoa mais insegura, ter medo de confiar em outras pessoas? Pode acontecer. Tem saído bastante pesquisas com relação a isso, com as consequências, né? Então, o que eles têm visto é que tem aumentado, né, o índice de alcoolismo, de uso de drogas na adolescência, em função disso, né, porque a adolescência já é uma fase difícil, que já tem toda aquela confusão de identidade. E, em conjunto com isso, acaba aumentando a procura por drogas. E também, né, além do uso de drogas, de substâncias, essa dificuldade em manter relacionamentos, em confiar em outras pessoas, o que acarreta também na vida futura é em estabelecer um emprego fixo, né, não consegue manter horários, é super desorganizado. Ou seja, dá uma desorganizada na cabeça da criança e isso vai sendo levado para frente. São algumas das consequências, né? Não significa que todo mundo vai passar por isso. Mas uma das consequências que tem aparecido são essas. Realmente fica desorganizado, não consegue estabelecer vínculo, fica muito mais difícil. Isso pode afetar até a saúde da criança, já que tem algumas coisas de doenças psicossomáticas, né, até ligada à asma, essas coisas? Sim, afeta a saúde emocional, né, porque ela está em formação, e aí outra pessoa está destruindo. Então, ela forma um conceito, a outra pessoa vai lá e destrói. Então, ela não consegue dar conta. Aí ela precisa de ajuda profissional. Por isso que eu disse, às vezes, até a gente precisa do auxílio do psiquiatra, em alguns casos. E, assim, a gente sabe que a criança precisa e muito do amor do pai e da mãe, né? Porque é o que se tem hoje. O pai e a mãe é quem nos ama incondicionalmente. Quando se entra numa situação como essa, ela pode ficar até meio rebelde ou ficar estressada por conta disso. Peraí, mas eu confio no meu pai, no que ele está dizendo, eu confio no que minha mãe está dizendo, no que minha avó está dizendo, e isso pode abalar essa parte? Pode, até na formação dela em saber o que é o amor, né? Qual é o significado do amor. E a gente tem que pensar também que quando o casal se separa, eles esquecem, né, que um dia eles se amaram e que a criança é fruto desse amor. Então, também é importante deixar claro para a criança, né, que você é fruto de um amor, que esse amor vai continuar meu para você. Eu não tenho mais, então, com seu pai, mas o meu por você continua, né? E daí acaba descontando tudo na criança, que fica muito confusa e não entende o que é o amor, daí só convive com ódio. E aí, muitas vezes, eu já ouvi também falas assim: quanto mais eu odeio seu pai, mais você fica parecido com ele, né? Porque tem essa tendência também de criança precisa de uma referência dos dois, né? E aí acaba que ela realmente puxa mais para um, né? Tende a ficar mais parecido com o que você está dizendo tanto que odeia do que com o que você aparenta para ela. Puxando para esse lado, muitas crianças se sentem culpadas às vezes? Sim, por falta de informação dos pais, né? Porque também o fato que eu comentei no início de que acabam levando as frustrações de adultos, né, as conversas, os conflitos, o que precisa ser resolvido entre adultos passa para a criança. Então, ela nunca tem certeza do que está acontecendo. Então, isso é muito difícil, até para a gente. Imagina uma situação que você está dentro de casa e tem brigas o tempo inteiro e você não sabe o que está acontecendo. E aí, às vezes, até ouve falar o nome, né? E realmente dá a impressão que a culpa é da criança, porque depois a briga é por causa da criança. Porque, é seu dia de ficar, não é meu dia, não, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pagou a pensão, não pagou? Pagou mais, pagou menos? Aí fica aquele jogo, né, de quem faz mais, quem faz menos. E aí a criança envolvida no meio disso, vendo tudo isso, e ninguém explica para ela o que está acontecendo. Às vezes até quando ela é usada meio como moeda de troca, né? Assim, preciso de mais dinheiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Dinheiro é uma coisa que traz muito problema, né, nesses casos. Na maioria. E assim, a criança fala, tipo, seu pai não pagou X, agora você não vai ter tal coisa, usando meio que como moeda de troca. Aí tira as coisas da criança, né, para ela sentir raiva do pai. Na verdade, a raiva é da mãe. Não tem que ser passada para a criança. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né, Muito Carolina? cuidado com o que fala para a criança, com o que deixa ela perceber, que ela não precisa ver tudo, saber de tudo. Ela tem que ser criança e viver o mundo da criança, né? Eu vi uma frase esses dias que eu gostei bastante, que é assim, para a gente se tornar um adulto feliz, a gente precisa ter uma infância feliz. Então é fruto, né? O que a gente se torna é fruto da infância que a gente teve.
Claro que não todos os problemas que a gente teve na infância a gente vai levar para a vida adulta. Mas uma infância bem turbulenta causa um adulto com problemas psíquicos graves. E esse monte de problema não tem que chegar nela, né? Não precisa, não é dela, né? Cada um com Os os seus. adultos que resolvam, né? Isso. Então tá, joia. Obrigada mais uma Eu que vez pela sua agradeço. participação aqui com a gente. Comunidade fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.